podcast Fiel da Balança. Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Sávia Barreto, estou de volta no Fiel da Balança com o Vitor Sanges, nosso cientista político, analista convidado, e a Paula Sampaio, jornalista, pesquisadora de comunicação, para falar dos temas da semana no Brasil, no mundo e no nosso querido Piauí. A gente não teve episódio na semana passada, a culpa é totalmente minha, mas eu estava no Piauí para minha qualificação, minha segunda qualificação no doutorado em políticas públicas, estudando gênero na Universidade Federal, com a professora Olívia Pérez, agradecer ela, a professora Michele Fernandes aqui da UNB, convidada para minha banca, deu tudo certo, tá? Mas aí, no final das contas, também me embananei no tempo, peço perdão, mas estamos de volta com muita informação. Não sei se essa semana teve alguma questão, assim, de uma madrasta que resolveu falar alguns desabafos, eu não sei. Vitor, aconteceu alguma coisa essa semana nesse sentido? Ou eu tô assistindo filme demais? Oi, Sávia, Paula, muito bom a gente retornar, mas de um pequeno descanso aí de uns dias. Olha, acho que nada pessoal aconteceu de relevante, mas no mundo da política parece que não para, né? Parece que tudo se mistura, né? O pessoal com o político. Paula, o que é que a gente tem para começar? Pra você dar o start aí. Sávia, Vitor, primeiro dizer que Sávia está perdoada por não termos o episódio da semana passada e parabéns pela qualificação. Vamos lá. E segundo, dizer, olha, eu fiquei triste quando a série House of the Cards foi cancelada, mas a política brasileira supre bem essa necessidade de um roteiro cheio de reviravoltas. E o fato que aconteceu nessa semana ainda, né, hoje estamos gravando no sábado. Eu fiquei triste, Paula, quando terminou foi o Salvador da Pátria, a novela da Globo, que lembra muitos episódios da política brasileira, que dirá da América Latina e do mundo. Mas continue. Vou colocar na minha listinha, sabe? A indicação sua eu sempre assisto. Nessa semana, estamos gravando aqui no sábado, né? Além da grande vitória do Brasil, que se classificou para o mata-mata, no mesmo dia a gente teve aí um vídeo de 26 minutos. E aí vocês dois que acompanham muito política, eu até pergunto, né? O quanto 26 minutos podem mudar o rumo de uma campanha. E o que foi que aconteceu? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro gravou um vídeo, né? Dividido em duas partes, até atípico aí para o formato do Instagram, afirmando que foi apunhalada, desrespeitada e humilhada pelo senador Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do presidente Bolsonaro, e pré-candidato à presidência da República. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. E nesse vídeo ela expõe uma grande fratura dentro da família, mas principalmente critica a articulação do PL no Ceará, onde o partido fechou uma aproximação com Ciro Gomes, ex-governador e crítico ferrenho, né? Já foi um crítico ferrenho de Bolsonaro. Eu acho que aqui a gente tem duas análises para fazer, tanto a imagética quanto a análise do próprio discurso de Michele. Algumas coisas que eu notei no vídeo dela, inclusive, foram símbolos, né? Da parede cheia de diplomas, um símbolo ali em libras do Eu Te Amo, a estrela de Davi, a própria roupa da Michele. E esse vídeo, ele não foi gravado no calor do momento, a gente vê ali até pela produção. Então eu pergunto para vocês dois, jogo a bola para vocês. Qual foi o objetivo de Michele Bolsonaro a não gravar, mas publicar esse vídeo aí de 26 minutos? Olha, Paula e Vitor, a gente tem um consenso, na verdade, de que existe um efeito sistêmico em cadeia sobre esse vídeo da Michele Bolsonaro. Primeiro, claro, é um revés, demonstra uma fragmentação desse núcleo, desse campo da direita, e a Michele aparece no vídeo se narrando, né, se colocando como esse sujeito moral, soberano, que vai ali fazer uma avaliação do que aconteceu dentro desse campo da direita. Agora, existe uma divergência sobre quem é o sujeito do verbo soltar, né, soltar esse vídeo. Quem foi? É o Jair Bolsonaro que autorizou a Michele? Foi a própria Michele? E aí ela é um sujeito autônomo, ela é um sujeito subordinado a esse pai ausente na cena discursiva, vamos colocar dessa forma, ou então é o próprio campo da direita, e aí a gente tem uma visão estrutural de que pode ser já Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já pensando no futuro, numa sucessão do Lula, não talvez para essa campanha, mas para a próxima, o Valdemar, que é o presidente do PL. Então, assim, não é tanto quem agiu, é talvez também quem herda, porque a grande questão é sobre essa herança, né? Então, o vídeo, ele tem vários significantes flutuantes, cada um vai ancorar num ponto distinto.
a Paula trouxe um pouco da questão imagética, mas eu trago ainda para essa cena o local do vídeo. Ele tem um formato doméstico. Ele foi para o Instagram, ele não foi para uma televisão, ele não foi para o X, ele é um vídeo que tá ali em primeira pessoa, não tem uma narração, não tem imagens de apoio ali que estão construindo algo mais profissional, apesar da gente ter visto o quanto que o vídeo ele tá bem pensado nas palavras que foram colocadas. Então, ele é enunciado dentro da casa, dentro do doméstico. A Michelle, ela fala de uma posição doméstica, de esposa, de madrasta, da mulher que ligou, que não foi atendida. Só que o conteúdo, apesar da posição ser essa, o conteúdo é de articulação partidária. É política pura. Tá sendo falado do quê? Chapa do Ceará, vaga do Senado, quem vai ceder, quem vai ficar. Então, essa cena doméstica, ela é uma proteção para Michelle. Ela, na verdade, legitima a fala política sem que ela precise reivindicar de maneira muito clara esse título de política. Então, isso termina blindando ela contra essa acusação, justamente que ela diz que o Flávio faz dela, né? De, olha, você chegou ontem e não entende de política. Então, ela nega isso frontalmente, mas ela consegue se proteger por essa cena doméstica e esse pai ausente, esse homem ausente que é o Bolsonaro, né? Então, a gente tem uma posição de vulnerabilidade na Michelle, porque ela diz, eu fui humilhada, eu fui maltratada, eu fui desrespeitada ao telefone, eu fui tratada como uma idiota, como alguém que chegou ontem, mas ela também se coloca como alguém muito competente. Olha, eu instalei diretório nas 27 unidades, eu ajudei a eleger muitas mulheres, eu aumentei mais de 45% em relação a 2020. E essa posição de vítima, ela desarma o contra-ataque, porque você não bate em quem tá ferido, isso custa muito caro. Mas também quando você se coloca como alguém competente, você faz uma reivindicação muito clara de que eu sou capaz. Então, para eu fechar e ouvir o Vitor, eu acho que um ponto interessante que a gente pode colocar aqui os holofotes é que a Michelle não toca no Jair Bolsonaro, porque ele permanece ali o tempo todo como uma fonte intacta de legitimidade dela. Ela também não rompe com o campo da direita, pelo contrário, ela fala, olha, se a direita quiser se unir para derrotar o PT, ela mira de fato no Flávio, no Ciro Gomes e nos aliados do Flávio, né? Eu acho que é uma evocação até dessa voz do Bolsonaro, nesse martírio que o Bolsonaro está passando, segundo ela, e é essa voz que autoriza a própria posição da Michelle. Então, a Michelle é a esposa que transmite a ordem do pai que está encarcerado. Então, essa herança transmitida pela fidelidade que ela alega ter é, de fato, o grande capital que eu enxergo dentro dessa fala. Então, o poder da Michelle, ele é o poder derivado. Ela diz, eu fui convidada pelo meu marido, eu fui convidada pelo presidente Valdemar. Então, ela reivindica uma autonomia, né, de dizer, olha, eu percorri o Brasil inteiro, mas essa autonomia, ela tá muito vinculada também a uma transmissão que é da ordem do marido dela, né? Eu acho que o grande ponto desse vídeo é que a Michelle se coloca como a legítima e melhor intérprete da vontade de um homem ausente, que é Jair Bolsonaro. Ela diz que é ela e não o Flávio. Vitor. São tantas camadas em relação ao vídeo da Michelle, sabe? Precisaria de 2 podcasts somente sobre essa pauta. Tem elementos simbólicos, tem uma disputa em relação ao bolsonarismo, né? Esse legado do bolsonarismo, e tem ela se colocando nesse lugar. Tem elementos estéticos, né, simbólicos da imagética, como a Paula colocou. Tem uma duração também muito grande, né? Ele é tão longo que estrategicamente ela colocou uma água e durante o vídeo ela fazia pausas para tomar água calmamente, o que indica, ali tem alguns elementos, isso pode ser uma coisa muito pequena, mas tem alguns elementos, é que dá a ideia de que o vídeo não é editado, que eles poderiam ter editado, poderiam ter tirado essa parte. Por que ele ficou lá? Dá uma ideia de uma tranquilidade, ela tá tratando isso com tranquilidade, a ponto de fazer uma pausa, ela não escalou, ela estava fazendo uma reclamação pública e se colocando publicamente de uma forma tranquila, serena. Tem o discurso e o conteúdo. E aí, focando em relação a todos esses aspectos, mas pensando também sobre o que ela estava tentando comunicar, nós podemos extrair algumas coisas, sabe? Primeiro, por que ela gravou esse vídeo nesse momento? O vídeo saiu do dia do Jogo do Brasil. Então, por que até brincaram, né? Foi o show do intervalo. Ele saiu num momento que o Brasil basicamente estava focado em outra temática, uma temática não política. Basicamente,
a questão era, Neymar entra ou não entra no jogo, e de repente ela coloca uma pauta política. Foi estrategicamente pensado. O momento, além do jogo do Brasil, ele é um momento pré-eleitoral, pré-convenções partidárias, que começam no dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto. E as convenções partidárias definem não somente os candidatos à presidência, mas também os candidatos aos governos estaduais, as chapas também legislativas nos estados. Ele tem um elemento muito importante, que é da Michelle se colocar como uma sujeita política importante, central, na verdade. Ela se coloca como uma sujeita central, uma sujeita de partido, tanto que na mesa tem um mapa do Brasil com todas as sedes do PL Mulher, salvo engano é isso. E é muito interessante porque durante todo o vídeo ela vai mostrar o quanto ela foi importante para poder consolidar essa organização partidária, principalmente reforçando o PL Mulher, que no discurso dela, o que ela apresenta é que basicamente não existia, elegendo uma bancada de mulheres muito mais relevante, né, para o partido. E a gente sabe que um dos grandes pontos frágeis do bolsonarismo é o voto feminino. E ela fala isso, que isso foi central em 2022, né, inclusive para a derrota apertada do Bolsonaro. E isso pode ser importante agora nessas eleições novamente. É um público que o Flávio continua a ter dificuldade. E ela está se colocando, bem, se a gente quer manter o legado bolsonarista, ele tem que passar por mim, porque eu tenho dois grandes papéis importantes. Esse trânsito melhor com as mulheres e com os evangélicos, tanto que existem elementos simbólicos ali na imagem, não somente ligados ao neopentecostalismo, mas também aos evangélicos tradicionais, históricos. Então, ela comunica para um público evangélico mais amplo. Para finalizar, basicamente o que ela fala é a sucessão, independentemente de quem seja o nome do PL, não somente a presidência, mas também nos estados, passa por ela. Porque é ela que tem acesso direto ao Valdemar e ao Bolsonaro. E esse papel partidário, ela não exerceu por uma vontade individual dela, mas porque ela foi solicitada. Então, ela coloca esse papel do protagonismo feminino, mas ao mesmo tempo de submissão ao próprio Jair Bolsonaro, que como se tivesse dado uma missão a ela. E aí ela consegue compatibilizar, isso é contraditório internamente, essa ideia de protagonismo feminino, mas submetido ao patriarcado, que é uma base do bolsonarismo. O bolsonarismo não funciona sem o patriarcalismo. E aí você tem outras visões, inclusive mais ligadas aí ao grupo do Eduardo Bolsonaro, de que eles são contra a cota para mulheres, né, contra a não meritocracia. Então tem uma disputa dentro do bolsonarismo, mas de assumir esse protagonismo bolsonarista. E a gente vê aqui com o vídeo que a Michelle não somente se coloca, como ela realmente parece ser central para a sobrevivência do bolsonarismo, que somente os filhos do Bolsonaro não darão conta, pelo menos é o que ela coloca, de conseguir manter esse legado por muito tempo. Então, o vídeo, assim, para quem não assistiu, sabe, Paula, recomendo, assim, em termos de análise política, ele é um vídeo extremamente bem feito, é um vídeo que tem muitos elementos, o conteúdo é muito interessante para entender essas nuances do bolsonarismo e como ela, enquanto mulher, tenta protagonizar também o bolsonarismo, que é muito ligado ao masculino, né? E aí tá no seu campo, é o que você estuda. E eu acho que vale muito a pena assistir para quem ainda não assistiu. Vitor, você explica de maneira muito clara por que você é o professor, né? Tá ótimo. Vou só pontuar, puxando para as consequências, né? Eu tinha até feito uma análise mesmo do conteúdo em si, você traz essa parte política também, dessas nuances, mas o que importa quando você age buscando um efeito é a reação do outro, o que o outro vai responder. E o Flávio, ele basicamente assinou embaixo do que a Michelle disse, porque ele baixou a cabeça para pedir desculpas de uma maneira até indireta, mais direta, ele faz esse jogo de, se tiver ficado ofendido, se eu falei alguma coisa, buscando uma ponte com a Michelle, então reconhecendo a legitimidade dela. Nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Eu jamais faria isso com a esposa do meu próprio pai. Eu sempre fui reconhecido pelo meu equilíbrio, educação, respeito com todo mundo, até com os meus adversários políticos. Em nenhum momento eu ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se eu fiz em algum momento,
Mais uma vez, eu peço desculpas. A gente tem mais da metade do eleitorado são mulheres. As mulheres, elas têm uma resistência maior ao bolsonarismo, assim como os homens de maior escolaridade estão com o bolsonarismo ou com a direita. Tem um livro recente agora lançado pelo Jairo Nicolau que faz todo esse mapa sociodemográfico e aponta as preferências do eleitorado de 2002 até 2022. Então, aqui estou falando baseado em dados, apesar de não dar as porcentagens exatas, mas o quanto que as mulheres estão mais à esquerda, mais progressistas, e o quanto que os homens mais escolarizados, eles estão mais à direita. Então, para ganhar a eleição, você tem que ter 50% mais um. Então, você tá ali no seu campo e você precisa penetrar no outro campo. A Michelle já tem as mulheres de direita, ela tem uma parte muito significativa, porque de fato ela é uma evangélica atuante dos evangélicos, que é uma fatia do eleitorado muito importante, e o Flávio tem a dificuldade inerente do próprio bolsonarismo de penetrar nesse campo feminino. Então, ela cria uma dificuldade para o Flávio. O vídeo é sobre isso. A grande questão oculta é o comando desse pai forte, desse patriarca, que é uma figura muito importante de ordem dentro desse imaginário da direita, onde é que está o Jair? Ele não pode falar. Mas, de qualquer forma, ficou muito claro que há um conflito familiar que termina extrapolando para o público e que isso prejudica o público e beneficia o presidente Lula, que está buscando a reeleição. Então, não tem como isso ser positivo para o Flávio em nenhum aspecto. Eu tive com um político de direita, um político importante, recentemente, e a gente conversou, foi antes do vídeo, só para contextualizar, mas é importante pontuar aqui a visão dele. E eu falei alguma coisa sobre o Flávio, né? Eu falei, olha, nas crises eu percebo que ele termina se bananando um pouco nas respostas, né? Teria um outro caminho que ele conseguiria, talvez, lidar melhor com essas situações. E a gente estava falando sobre esse gerenciamento de crise, e eu falei, mas a Michelle tá aí, né? E ele disse, esqueça, ele até me interrompeu assim, mas esqueça, Michelle, esqueça, não vai acontecer nunca, nunca eles vão colocar a Michelle. Então, existe essa resistência interna que o Flávio não vocaliza, porque pegaria muito mal, mas talvez a posição mais sincera dele, que ele não consegue falar em público, seria dizer, poxa, talvez eu tenha dito mesmo, Michelle, para você que você não entende de política, porque realmente eu penso que nesse aspecto você não entende. Eu acho que você tem um papel importante, ajuda o meu pai, faz a questão do PL mulher, mas tem coisa aqui que você não entra. Talvez ele tenha falado isso para ela, talvez, né, porque é o que ela diz, e ele não nega frontalmente, e talvez ele fosse por um caminho de falar essa verdade, que ele poderia ser criticado, sim, por grande parte do eleitorado feminino, mas, por outro lado, ele ia sinalizar para a própria base dele bolsonarista. Então, ainda assim, eu trago aqui para a reação do Flávio muito acuado e o quanto que isso ainda vai repercutir, eu acho que nas próximas semanas, meses, e vai ser um material muito usado pela campanha do Lula, é fato. Paula, a gente tem que fazer uma viagem pro Piauí, né? Eu tô em Brasília, você e o Vitor estão no Piauí, semana passada eu tava no Piauí, e a gente falou de Brasília, agora a gente vai voltar pro Piauí, tá muito quente aí, aqui tá frio, eu tô com a mão aqui congelando, como é que tá? Tá muito quente a eleição aí? Sabe, não só a temperatura tá quente, porque estamos entrando nos meses, né, do BR-Obró, que são um período mais quente aqui no Piauí, mas a política esquentando também. Inclusive, com informações que circulam na sua coluna, né, publicada nessa última semana. Na verdade, eu ia lhe perguntar, porque eu quero saber mais detalhes. Eu sei que você tem muito mais informação do que os caracteres permitem colocar na coluna que você divulga no Boletim Bril, mas se de fato a gente já tem o pré-candidato a vice aí na chapa da oposição. Como é que estão essas movimentações? Eu sei que tem, agora eu queria saber o dia que esse nome vai ser anunciado. Eu tenho uma apuração de bastidores, eu sempre gosto de fazer uma ressalva, né, para dizer, olha, vai que muda, porque você apura uma informação, mas a política é muito dinâmica. A partir do momento em que você divulga, os atores políticos, eles vão se mexer, tem uma resistência, um grupo vai falar, poxa, mas não é assim. Então, assim, o que eu tenho de bastidores é que deve ser anunciado, antes ainda do período das convenções, o nome do Jeová Alencar, vice-prefeito de Teresina, como vice do Joel Rodrigues. Não chega a ser uma super novidade, até porque o Jeová se desincompatibilizou do cargo justamente para estar à disposição para essa pré-candidatura. Eu acho que tem que esperar, a gente não pode fechar a porta para nenhum outro partido nem para ninguém. Nas convenções é que a gente decidirá quem será o vice do Joel.
só que a oposição estava esperando uma adesão que poderia vir da base e tal, e essa adesão é muito claro, é o PSD, é o grupo do deputado estadual, pré-candidato a deputado federal Georgiano Neto, Júlio César, pré-candidato ao Senado, enfim, todo esse grupo político importante, mas essa adesão não aconteceu, não vai acontecer, então por isso que eles devem oficializar Jeová. Mas ainda existe resistência? Existe resistência, porque muita gente diz que o Jeová pode não somar, pode terminar trazendo uma rejeição para a chapa do Joel, pode trazer uma comparação da gestão de Teresina com a gestão do governo do estado, e que isso não seria interessante para o próprio Silvio Mendes, né, o prefeito da capital do União Brasil, trazer esse holofote agora, apesar dele ter uma boa popularidade ainda, pesquisas que eu recebo, enfim, de bastidores, a gente vê que ele tem uma boa popularidade, mas também enfrenta os problemas, a questão do transporte público, do lixo, enfim, tudo isso vai virar material para essa disputa eleitoral. E tem também o fato de que tem defensores de que seja uma mulher evangélica, a vice do Joel, até para não ser, enfim, não serem dois homens, que também não foi um problema para a chapa do Rafael, né, que é uma chapa bem homogênea, pão com pão, né, café com leite, pão, mas é pão com pão, a chapa do Rafael, que é ele e o Washington Bandeira, que era o secretário de Educação, eles têm um perfil muito parecido, técnico, enfim, toda essa questão que a gente também já pincelou. O que eu acho que é interessante destacar sobre a eleição do Piauí é que ela tá bem morna, ela tá super morna, e ela tem um motivo, né, às vezes eu fico até procurando informação, o que eu vou falar, e as coisas acontecem num ritmo bem lento, porque o Rafael, ele tá numa zona de conforto eleitoral, mesmo que a gente discorde, mas você tá falando da pesquisa Atlas Intel, mas tem a pesquisa tal e tal, tem outras pesquisas que não dão bem nesse caminho, mas as fontes da oposição com quem eu converso, elas admitem, olha, o Rafael tá na frente nas nossas pesquisas também, e bem à frente, bem à frente. Na última Atlas Intel, o Rafael tava com 63% de intenções de voto, o João Rodrigues com ali 24, 25. Um dos cenários que a gente vislumbra, que se esses números, claro, o eleitor agora que tá começando a prestar atenção, né? Ainda tem Copa, então ele ainda vai avaliar melhor esse voto, ainda tem campanha. A campanha, ela muda a percepção do eleitor. Não tô dizendo que é jogo jogado, mas é um jogo que mostra esse conforto do Rafael. Ele tem a máquina estadual, ele tem uma base muito ampla, o lulismo ainda é muito forte no Piauí, ele traz essa imagem de um gestor moderno, que ele pega um discurso que abarca um eleitorado da direita, então ele consegue ir além do Wellington Dias, ele consegue ir além do PT tradicional, porque ele não parece o antigo PT, ele traz a continuidade do PT, ele traz o eleitor lulista mais popular, ele consegue também conversar com um eleitor moderado urbano, né? Tem essa linguagem de gestão, uma linguagem de metas, tecnologia, resultados, e ele consegue manter as elites políticas municipais porque ele distribui poder dentro da coalizão. É isso que eu acho que é a grande fórmula da força do Rafael. E para eu fechar, e eu quero ouvir o Vitor sobre isso, eu acho que Teresina é muito necessária. O Jeová sendo confirmado vice é importante. Teresina é o maior colégio eleitoral do estado, tem peso suficiente para você ampliar uma vantagem, ou no caso reduzir uma vantagem que tenha sido construída no interior, mas não é suficiente, né? O Joel, ele é ex-prefeito de Floriano, é como se dissesse assim, temos o interior e temos Teresina, mas Teresina não é suficiente, né? Teresina, ela produz opinião, ela tem uma imprensa também, um debate, uma elite urbana, e tem essa concentração de votos. Mas a gente sabe que, mesmo com o Silvio forte, né, como essa grande liderança de Teresina, uma liderança de oposição ao Rafael, o interior, ele chega ali também com uma máquina, com uma estrutura que pode favorecer o status quo, e tem o risco do senador Ciro Nogueira, né, porque o senador do Progressistas, ele é uma força, é ele que faz a articulação nacional, a articulação local, os palanques, dá os recursos, tem capacidade de coordenação, então o Ciro é muito importante, mas existe uma nacionalização da chapa com a presença do Ciro que ela pode ser negativa, porque ele traz o Bolsonaro, ele traz o Flávio Bolsonaro para esse campo, um campo que no Piauí não é majoritariamente bolsonarista, e tem as próprias dificuldades do Ciro com a questão do Banco Master, né, que está ainda muito ativa na imprensa nacional. O Rafael pode conseguir colar no Joel a imagem de candidato do Ciro, do Bolsonaro, e aí a oposição pode perder um eleitor moderado que eventualmente pode
pode sim estar insatisfeito com o governo estadual, mas que segue simpático ao presidente Lula. Vitor, é por aí? O que é que a gente ainda pode ter de surpresa? Você tá achando também que a eleição tá morna ou é só eu que tô querendo fortes emoções? Sabe, lembra do café forte, café fraco? Lembro demais. Então, eu acredito, sabe, que a indicação do vice, do Jeová, era o melhor que a oposição poderia fazer. Era ter um nome fortemente vinculado a Teresina, e o Jeová tem uma trajetória política muito sólida em Teresina, foi vereador, foi presidente da Câmara, é uma trajetória muito importante, é vice-prefeito de Teresina. Então, essa é uma indicação realmente possível, né? Ter um nome muito forte na capital, o que acaba sendo importante para a candidatura de oposição, porque Teresina tem cerca de 21% do eleitorado piauiense. O Joel tem uma relação maior com o interior, ainda que seja bem conhecido na capital, ele tem um voto de opinião da capital, mas ele precisa entrar mais nessa relação mais capilarizada nos bairros. O Jeová pode ajudar nesse processo. A Teresina tem grandes líderes na oposição, não só o Jeová, nós temos nosso prefeito, que é o maior líder da capital, o próprio Joel, que na eleição passada, onde ele concorreu ao Senado, ele teve um desempenho muito grande em Teresina, e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para melhorar esse desempenho. Vamos levar a mensagem do Joel e o povo vai analisar. Eu acho que essa é uma eleição que o povo é quem vai decidir, é levar esse sentimento de mudança que o povo tanto precisa. Será suficiente? Sei que é um exercício de futurologia, e em política é muito fácil errar. Mas as pesquisas elas têm sido muito estáveis. Diferentes institutos, diferentes metodologias têm mostrado uma estabilidade muito grande aqui nessa disputa política pré-eleitoral no estado do Piauí. Primeiro, ela é muito polarizada, mas uma polarização com um domínio aí do Rafael. Na última pesquisa agora realizada pela Atlas, o Rafael apareceu com 63,5% dos votos e com uma parte do eleitorado indeciso muito pequena. E isso, numa eleição desse tipo, por isso que ela parece estar morna, porque não muda muito. As pesquisas mostram uma estabilidade. Talvez a eleição mais interessante seja a eleição para o Senado, porque, segundo as pesquisas, isso é normal acontecer, uma boa parte do eleitorado ainda está indeciso em relação a esses nomes, principalmente porque são dois nomes. Nós temos 3 candidatos de peso, que é o Ciro, o Júlio César e o Marcelo Castro. São nomes políticos que têm realmente uma grande capilaridade no estado, são bem conhecidos e temos uma disputa aí por essa vaga do Ciro, se ele será de fato reeleito ou se os 2 nomes do governo serão eleitos. Então, aí é uma disputa bem interessante, aberta, e aí essa disputa eu não acho que está morna. Essa é uma disputa realmente bem quente. Claro, tem a disputa proporcional, mas a gente já sabe que geralmente a taxa de reeleição é bastante elevada, principalmente para a Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Tem algumas acomodações, principalmente com essa ida do Júlio César para a disputa do Senado, Georgiano sobe para a Câmara dos Deputados, pelo menos na disputa. Então tem algumas coisas interessantes, mas quando a gente olha para o principal cargo, que é o governo do estado, realmente aparenta estar morna, porque tem esse fator lulismo muito forte no estado, como você bem destacou. Tem o fato de que realmente o Rafael conseguiu também implementar algumas agendas e ter algumas agendas de uma maneira mais clara, mais forte, como a questão da segurança, que dialoga também com esse eleitor mais à direita, inclusive da capital. Enfim, o nome do Jeová é um nome possível, numa disputa muito difícil para a oposição, a conjuntura não é favorável e eles precisavam fortalecer essa aliança PP-União, tanto que o Jeová teve que ir para a União para poder ter uma chapa forte, e ela não é só pensando nessas eleições, porque esses partidos também precisam eleger deputados, mas também pensando nas eleições daqui a 2 anos. O Silvio não vem sendo bem avaliado aqui em Teresina, então é risco. O PT já conseguiu ali cerca de 44% dos votos nas eleições anteriores. Certamente o PT, principalmente o Rafael, o grupo do Rafael, buscará essa eleição aqui daqui a 2 anos. Eles precisam pensar nisso. Ter um nome como o do Jeová, que tem essa trajetória de articulação política, ainda que não seja realmente uma liderança carismática, né? Mas é um nome importante, como uma tentativa de frear esse avanço do Rafael aqui na capital. Nas eleições de 2022, o Rafael já teve uma votação muito expressiva na capital. Ele perdeu do Silvio, mas foi por uma diferença de votos, salvo engano, em torno de 25 mil votos, que
que foi uma das menores diferenças aí das últimas votações. Geralmente, o PT tem dificuldade na capital, e eu acredito que o Rafael deve buscar a vitória na capital. Então, o eleitor da capital está em disputa. Se as pesquisas se confirmarem, o Rafael deve ganhar primeiro turno, mas uma vitória na capital, ela é muito importante para o projeto do PT e do próprio grupo do Rafael nas eleições de 2028. Vitor, acho que você trouxe aí, de fato, pontos e sementes que nós vamos desenrolar e germinar nos próximos episódios, porque se para alguns, né, como nós aqui do Fiel da Balança, a eleição do Piauí está um pouco morna, a sucessão do Silvio Mendes não está, a eleição municipal não está, a própria sucessão do Rafael, fiz um artigo com a professora Olivia Pérez, que a gente publicou essa semana, no NEPOL, né, que é o Núcleo de Estudos de Política Local da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente analisa por que existe essa permanência, essa resiliência, essa força, essa hegemonia do petismo há 20 anos no Piauí. E no final, a gente conclui falando, olha, a semente da atenção, ela tá dentro da fórmula que deu certo, porque fica um grupo muito grande, com muitos interesses a acomodar, e também lideranças querendo, talvez ali, uma renovação ou uma oportunidade também de ocupar o comando do executivo. Então, isso passa também, claro, naturalmente, pelo grupo do governo, que tem uma tensão interna, eu diria, especialmente com o PSD, mas talvez ali um pouco com o MDB também, especialmente o vice-governador Temístocles Sampaio, mas com a oposição, com a possibilidade da oposição, de fato, conseguir manter as lideranças. A cada ciclo eleitoral muda o candidato, é difícil, de fato, conseguir ali ter até esse próprio recall, né, que é importante para o eleitor. O eleitor, ele vota em quem ele conhece, e ele vota em quem ele gosta, né, e o próprio Joel é um pouco desconhecido ainda do eleitorado, e esse recall, por exemplo, beneficiou o Silvio Mendes, né, é fato. Então é importante você ser conhecido, mas é como eu digo, a eleição você tem que ser conhecido pelos motivos certos, não adianta, tanto que em toda eleição lançam-se candidatos, pessoas da mídia, que têm uma visibilidade, digital, influência, enfim, mas que não é votado, porque a pessoa é muito conhecida, é até gostada e querida, mas pro voto há um outro fator, e aí eu acho que outro episódio a gente consegue aprofundar melhor esses fatores. Paula, a gente sai do Piauí e a gente vai fazer um passeio na América Latina, o que tem de novidade e que vai impactar também o Brasil, claro, e o Brasil impacta o Piauí, e no final das contas está tudo interligado. Temos aqui como fato novo, sabe, correspondências, cartas. Antes de WhatsApp, redes sociais, as pessoas se comunicavam assim, e na política parece ser uma forma de comunicação ainda muito usada, né? Esses dias foi divulgada uma carta que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, teria encaminhado ao senador Flávio Bolsonaro, né, para candidato à presidência da República. E essa carta, ela tem pontos interessantes e que tem sido muito explorados, tanto por setores da direita como da esquerda, de forma positiva e negativa. A gente não tem a carta que foi enviada inicialmente pelo senador Flávio Bolsonaro, a gente tem a resposta a essa carta, mas daqui temos alguns pontos onde ele fala sobre uma investigação comercial contra o Brasil, e aí a gente volta àquela polêmica do Pix, né? Esse mecanismo que foi popularizado aqui no Brasil, abraçado pela população e que tem tomado espaço comercial de alguns cartões de crédito de bandeira estrangeira, o que já tem incomodado ali os Estados Unidos. Outro ponto dessa carta é a proposta de novas tarifas aqui ao Brasil em relação aos Estados Unidos e o enquadramento de facções criminosas brasileiras, como PCC, Bonde dos 40, como terroristas. Eu tenho visto nas redes sociais, também em entrevistas, diversas narrativas sobre esses 3 pontos aí que o Marco Rubio agradece, e também tem a possibilidade, que eu acho que é o fato mais concreto, onde Flávio fala que se ele for eleito, uma equipe de transição ficaria disponível ali dos Estados Unidos. Em relação a essa questão das facções, é uma bandeira abraçada pela direita, apoiada, então o senador Flávio é visto de uma forma positiva em relação a essa interlocução, né, das facções,
organizações sendo enquadradas como terroristas, mas eu vi muitos setores da esquerda falando também e colocando o Flávio como um ator que estaria ali ativamente atuando para que o Brasil receba mais taxações. E o brasileiro médio, né, que eu acho que é quem a esquerda e a direita disputam os votos, ninguém quer pagar mais imposto, mais tarifa. Então é uma narrativa que tem sido colocada contra o senador Flávio Bolsonaro. E aí eu pergunto para vocês, a divulgação dessa carta, ela foi mais positiva ou mais negativa para a campanha aí do Flávio Bolsonaro? Eu acho, Paulo, eu queria ouvir o Vitor, inserir a carta, na verdade, dentro de um contexto maior, que a gente está falando da política na América Latina, do aumento dos candidatos e dos eleitos e do potencial da direita dentro da América Latina, e o Brasil como uma exceção, porque tem um presidente de esquerda que hoje tem um leve favoritismo, que é o Lula, né? Claro, eleição muito polarizada e uma eleição, de fato, muito competitiva aqui no Brasil, mas tem a preferência dos Estados Unidos na eleição, claramente, né, na eleição do Flávio Bolsonaro, mas a gente tem os outros países aqui da América Latina numa onda, seria uma onda de direita, Vitor? Eu queria te ouvir dentro desse contexto. Acho que a carta ela está dentro de algo muito maior, que é a atenção e o olhar dos Estados Unidos para a América Latina, para o quintal deles. Será isso ou não? A ascensão desses presidentes mais à direita na América Latina indica um movimento também dos Estados Unidos em relação à região. Nós tivemos a Onda Rosa, que aconteceu durante os anos 2000, com a ascensão de vários governos mais à esquerda, e a gente tem vivido agora a ascensão de governos mais à direita. Então tivemos a eleição na Colômbia, né, super apertada, em que foi eleito o Abelardo de la Espriella. Realmente é uma liderança aí importante, né, mais da extrema direita, né, assim como temos o caso de El Salvador. Temos alguns casos na América Latina que indicam esse crescimento da extrema-direita, uma extrema-direita fortemente associada ao Trump, ao trumpismo, que indica uma estratégia mais global desses grupos de conquistar governos, né? Tivemos aí, o próprio trumpismo tem passado por problemas nos Estados Unidos, o Trump tem sido muito mal avaliado, ele enfrenta também problemas domésticos, mas é o presidente dos Estados Unidos. Esse movimento do Flávio Bolsonaro em direção aos Estados Unidos e ao trumpismo, a gente pode fazer uma dupla interpretação. Primeiro, é importante para o Flávio se ancorar em um movimento mais global para poder mobilizar a sua base bolsonarista. A gente tem observado nas pesquisas que mesmo com o caso Banco Master, o Flávio ele não perde a sua base mais mobilizada. Tanto que, basicamente, o que ele perdeu nas pesquisas migrou não necessariamente para o Lula, mas voltou para o não sei, voltou para o indeciso. Então existe um antipetismo muito forte nessa eleição e o Flávio ele tenta mostrar esse vínculo com o trumpismo, sobretudo num contexto em que diversos presidentes mais à direita têm sido eleitos na região. Então ele observa essa conjuntura, o grupo bolsonarista observa essa conjuntura como favorável para a eleição de um candidato mais à direita no Brasil. Tanto que a gente observa na carta do Marco Rubio uma sinalização, um certo apoio nas eleições. Isso manda uma sinalização importante aí para a base bolsonarista. Por outro lado, Marco Rubio toca em questões que são muito sensíveis do ponto de vista eleitoral. A questão da manutenção das taxações e das práticas em relação às práticas que estão em investigação. Por exemplo, ele menciona comércio digital, os serviços de pagamento eletrônico, as tarifas preferenciais, mas aqui a gente precisa se atentar. Serviços de pagamento eletrônico. O que é isso? Pix, basicamente. Que interfere em interesses comerciais dos Estados Unidos. E esse é um tema muito sensível, porque, de alguma maneira, Marco Rubio responde a uma carta do Flávio Bolsonaro, que a gente não sabe exatamente do que se tratava, mas o Pix é um ponto muito negativo. A gente já tratou disso aqui no podcast, eu já escrevi sobre isso, e o Pix será tema das eleições. E é um tema muito sensível para o Flávio Bolsonaro, porque o Pix ele é aprovado tanto no campo da direita quanto na esquerda, no centro. E os Estados Unidos claramente não entende como uma prática positiva. E as taxações, elas impactam diretamente no bolso do brasileiro. Então, enquanto há um movimento do governo brasileiro de tentar se articular, dialogar com os Estados Unidos, tem um movimento claramente aí do Flávio Bolsonaro, do bolsonarismo, em direção ao Trump, que
não necessariamente ajuda a reverter essas tarifas, né, ou possíveis tarifas que poderão ser implementadas por conta dessas práticas comerciais brasileiras. Se por um lado é positivo para mobilizar a base, por outro lado é negativo porque isso impede o Flávio Bolsonaro de avançar no eleitorado que ele precisará avançar para ganhar a disputa. Nossa disputa é majoritária, 50% mais um dos votos. Ele precisa também contar com os votos dos não bolsonaristas. Então isso pode ser muito negativo nesse sentido, né? E passa a impressão, sabe, de sujeição do Brasil aos Estados Unidos. E o Lula tem trabalhado essa narrativa de soberania, que inclusive foi um dos pontos de uma recuperada na avaliação dele no ano passado. Essa ideia do reforço aos elementos nacionais, da soberania, da autonomia dos povos, e isso tem sido positivo. Então, isso, inclusive, era algo muito caro ao bolsonarismo, a ideia de soberania, do nacionalismo, do patriotismo, e aqui o Flávio basicamente está perdendo esse discurso. Vai ser muito difícil o Flávio, durante as eleições, fazer uma defesa da soberania brasileira, com essas trocas de cartas, com as sinalizações, com os discursos, os apoiadores. Se eu fosse resumir, sabe, acho que não é positivo. Eu penso, trazendo aí a América Latina como um todo, né, essa interferência do Trump, eu acredito que ele não causa essa onda laranja, né, tô chamando de onda laranja por conta até do bronzeado dele, mas o Trump, de fato, ele consegue favorecer um sentimento que muitas vezes já existe, é uma demanda, o eleitor que está farto com facção, alguns com a questão da imigração também, enfim, talvez uma incapacidade dos candidatos de centro, de esquerda, de responder a esse medo é real da população, né? Então existe uma demanda doméstica por mais segurança, e o Trump tenta, de fato, incorporar isso. Washington tenta dizer, a gente vai favorecer os candidatos que estão comprometidos com o nosso projeto de direita, e isso tem um impacto na América Latina como um todo, né? E toda essa aposta da estratégia brasileira, ela depende do Trump também ter ou não ter essa força, e quais os motivos que estão por trás disso. A gente tem a questão da China, né? Porque os governos na América Latina que são favoráveis ao Trump, eles são aqueles que aceitam, de certa forma, fechar a porta para Pequim. Então, não é só uma guerra cultural, esquerda-direita, mas é uma competição de grandes potências, e aí a gente está falando da China e dos Estados Unidos por uma esfera de influência. E aí a ideologia, ela vamos dizer que é esse teste de uma lealdade geopolítica, mas no final são esses interesses econômicos, e os países menores, eles terminam aderindo muitas vezes em busca de bens concretos. Tem um discurso ideológico, mas eles precisam do dinheiro, né? Vamos pensar na eleição na Argentina, do que o Trump ofereceu ali, 20 bilhões de dólares do Tesouro para resolver um problema de crise cambial, isenção de taxas mais altas, uma cooperação militar, enfim, uma ajuda de fato que foi dada, mas em troca existe uma subordinação, né? Você dá a proteção militar, você dá capital, mas você pede ali e perde também uma espécie de proteção. E eu acho também que tem uma questão de uma política muito personalista, né? Porque os vínculos, eles são de líder a líder. Trump com Milley. E o presidente americano, Donald Trump, parabenizou Javier Milei pelo resultado nas eleições legislativas. Trump afirmou que é uma grande vitória para Milei, que é um grande candidato apoiado por ele. O americano enfatizou que o argentino teve muita ajuda de Washington, incluindo a do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que supervisionou a assistência financeira argentina. O republicano também disse que está muito focado nos países da América do Sul. O Trump com o Bukele, enfim. Olha, gente, é Bukele ou é Bukele? Porque eu ouço, assim, as mais diversas pronúncias. Então, é Bukele, né, Vitor? O Vitor tá sinalizando pra mim. Então, pronto. É o Bukele. O problema de só ler, quando a pessoa só vive no mundo só das leituras, as palavras, elas ganham sons próprios, né? Vamos passar. Então, assim, El Salvador e esse modelo do Bukele, ele é, de fato, o grande ponto que a direita ela está tentando reproduzir na América Latina. E o Flávio traz e cita diretamente ele também aqui para o caso do Brasil, mas é uma promessa que não se cumpre, né? Na verdade, a gente tem ondas de prisões, mas que
podem, no final, não se reverter nessa segurança efetiva, né? Talvez uma sensação de segurança temporária, mas aí é um outro caminho que a gente pode discutir posteriormente. O Brasil, é esse teste que o Trump quer fazer, porque, na verdade, o Brasil, ele não é a regra da América Latina, ele é a exceção. Primeiro que é um superpeso, é uma potência regional, ele é o vetor da China, assim, na América do Sul, é o maior parceiro comercial, tem os BRICS, tem uma infraestrutura chinesa instalada muito forte aqui. Então, o objetivo dos Estados Unidos em capturar o Brasil para esse campo pró-Trump de fato, ia fechar todo o hemisfério contra Pequim, contra a China. Então, é muito decisivo essa influência. Agora, o Brasil, ele tem instituições com a capacidade de resistência muito sólida, a gente já viu isso, apesar das críticas que as pessoas fazem, é normal, natural, mas tem instituições sólidas, tem uma tradição de não alinhamento total aí com os Estados Unidos, isso termina sobrevivendo a vários governos. Então, talvez para a direita do Brasil se associar aos Estados Unidos é bem diferente do que para a direita de um país como a Argentina. São outras necessidades, outro contexto, e esse respaldo que o Washington dá para o Flávio, ele termina exacerbando, deixando muito claro que existe um vínculo muito, muito explícito com os Estados Unidos, e aí, para o Lula, é um instrumento de dizer, olha, a gente está subordinado a uma potência estrangeira, será? E aí vem esse sentimento no imaginário, que eu diria que até, Vitor e Paula, que é uma cláusula pétrea no Brasil, que é a nossa soberania. Então, mexe num ponto muito delicado. Acho que essa onda laranja, vou falar de novo aqui, essa onda laranja do Trump, ela dá um ar, sim, para a candidatura do Flávio, mas ela também, ao mesmo tempo, expõe ele a um ataque muito eficaz da campanha lulista. E eu acho que isso vai se intensificar no decorrer mesmo da própria campanha. Acho que temos um programa, né? Tem mais dicas também. Temos dicas. Por favor, comece, Paula, com as suas dicas. Eu vou ficar por último, porque aí eu ouço vocês. Aí no meio do caminho eu mudo de ideia. Então, vamos lá. A gente não alinha as dicas antes e às vezes acontece de ser a mesma dica, né, Vitor? Mas a minha indicação da semana no nosso quadro é esse livro aqui do Byung-Chul Han, Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. E por que que é ele? Eu tô no meio de uma mudança e aí tava encaixotando tudo e acabei percebendo a quantidade de livros que eu tenho. Meu objetivo de vida é ter uma prateleira como essa do Vitor, na imagem que a gente tá gravando só o áudio, mas tá o Vitor de camisa vermelha e atrás dele uma grande prateleira de livros. Eu sei que a Sábia também tem um enorme na casa dela. E eu tô no começo desse caminho, né? Achei esse livro aqui e para mim a mensagem dele é muito interessante porque o Byung-Chul Han, que é um filósofo, e ele consegue condensar vários pensamentos e pensamentos complexos nesse livrinho aqui, que não é muito grande, é quase uma edição de bolso, mas ele pontua, né, ele fala de uma nova fase do capitalismo, onde as informações também são mercadorias. E por conta disso, assim como objetos que estão dispostos à venda, elas acabam estando dispostas também nas redes sociais. Então, quando você está no Instagram ou no Facebook, você é bombardeado por assunto A, assunto B ou assunto C, isso vem de um objetivo também, de que você vá por determinada linha de pensamento, e nisso a gente acaba sendo bombardeado por tantas informações que não conseguimos nos conectar com nada. Aqui eu tô me compadecendo com um vídeo de uma história triste, depois eu tô sorrindo com um vídeo de gatinho, eu tô indignada com uma notícia da política, e nisso a gente não foca em nenhum sentimento, em nenhuma informação. Eu acredito que a mensagem desse livro é muito interessante para a gente até consumir rede social com um propósito melhor, com objetivos melhores, de forma mais saudável. Muito bacana, Paula. É coincidência. Não ia dar a dica, tá? Não, aliás, minha dica não é essa, eu vou ouvir o Vitor, mas eu tô com um livro do Byung-Chul Han, que é A Tonalidade do Pensamento, é o último lançamento dele. Os livros dele são bem curtinhos, todos. Esse aqui é porque tem umas imagens. Ele até fala no começo do livro, eu tava dizendo que as pessoas reclamam ou criticam que os livros dele são repetitivos. Aí ele diz que não é repetitivo, na verdade, existe uma tonalidade diferente. O idêntico não permite variação, porque falta largura e distância. E que ele, na verdade, tem tonalidade diferente, defendendo aí um ponto. Acho que é uma coerência teórica também que ele tem, que é bem interessante. Mas não é minha dica, não. É só uma coincidência. Eu ainda vou dar minha dica. Vitor, eu quero a sua dica. Gostei muito da dica da Paula. Eu gosto bastante do Byung-Chul Han. Acho que são
reflexões bem contemporâneas. Muitas vezes também são aquelas reflexões que dão um tapa na nossa cara, então, muito interessante, Paula. Eu pensei muito, sabe, Paulo, sobre minha dica, porque realmente as últimas semanas têm sido bem complicadas no sentido de tempo livre. Tem uma série que eu gosto bastante, House of the Dragon, que é a Casa do Dragão. É uma série que eu já venho acompanhando já há alguns anos. Ela está em sua terceira temporada. Essa temporada estreou semana passada, sempre aos domingos, às 10 horas, na HBO Max. Assim, para quem não conhece, né, do universo Game of Thrones, que foi uma série que fez muito sucesso durante muitos anos, baseado em uma série de livros. Essa série, ela se passa como se fosse 200 anos antes da história lá do Game of Thrones, que trata basicamente da disputa pelo trono, pelo reinado, né? E essa também não é diferente, só que ela se foca em uma disputa dentro da casa Targaryen, que é quem dominava lá o reinado. Aí tem uma crise sucessória e você tem uma disputa aí entre o Aegon Targaryen e a Rhaenyra. E aí tem vários elementos interessantes, assim, para a gente pensar do ponto de vista da política. Basicamente, tem uma discussão sobre quem tem o direito a governar, se é quem foi indicado pelo pai, mesmo que seja uma mulher, ou se é o primogênito. E aí tem uma discussão sobre legitimidade do poder, que é muito interessante, tudo bem, não é no contexto democrático, é um outro contexto, é ficcional, mas é bem interessante nesse sentido, tem várias discussões nesse sentido. Tem uma discussão muito legal que também é sobre como as massas elas estão completamente alheias do processo decisório, porque é uma disputa basicamente entre elites e com uma massa elevada nesse processo e muitas vezes também sofrendo com as próprias consequências de uma guerra civil. Isso é bem interessante e, claro, né, a discussão sobre gênero. Talvez eu aparente ter o corpo frágil de uma mulher, mas eu tenho o coração e o espírito de um rei. A protagonista é uma mulher, é a Rhaenyra, e ela tenta garantir o seu direito à sucessão, dado que ela foi indicada pelo próprio pai antes de falecer, quebrando essa ideia da indicação do primogênito, porque ela, na verdade, era a filha mais velha do seu pai. Então, é muito interessante, eu acho que vale a pena para quem gosta desse universo mais geek, né? Mas é uma grande novela, uma novela com um pouco mais de sangue, um pouco mais de guerra, mas com muitos elementos políticos. Para quem gosta de dragão, de universo assim com elementos medievais, mas ao mesmo tempo ficcional, vale a pena. A segunda temporada deu uma quedinha, mas eu estou na expectativa de que a terceira será melhor. Eu assisti Game of Thrones. Gostei muito. Não assisti A Casa do Dragão. Eu relutei, mas aí você tá dando uma dica, eu acho que eu vou assistir. Me interessa, né? Você falou dragão, política, temas do meu total interesse. Mas eu li todo o Senhor dos Anéis e li todo o Harry Potter. Já Game of Thrones eu não li. Eu até tentei ler o primeiro livro, eu não consegui. Meu Deus do céu, ou meu cérebro já derreteu totalmente, ou então não estou mais na idade. E aí eu só acompanhei a série e gostei muito, apesar do final ter muitas questões que nós vamos abordar em outro momento oportuno. As minhas dicas são o seguinte, eu vou indicar um livro chamado O Escândalo Político, Poder e Visibilidade na Era da Mídia. É do John B. Thompson, que é um sociólogo britânico. Esse livro é dos anos 2000, mas simplesmente, gente, ele aborda tudo que interessa para quem trabalha com comunicação, com política, ou realmente para quem gosta do tema de um modo geral. É um livro técnico, não é um livro assim, eu vou ler aqui na praia para eu me divertir. Acho que você não vai se divertir. Tem que ler mesmo para estudar. Mas, basicamente, tem a resposta para todas essas crises e a gente vê o quanto que os erros e os acertos, eles são os mesmos, né? Celeridade na resposta, o que é que você responde, a contaminação do escândalo, quando o escândalo cresce, enfim, tem muitas vertentes, e eu muitas vezes uso esse livro quando eu tô fazendo análise aqui de crise, de imagem, de reputação, então é um livro bem legal, mas como eu disse, é um livro pra gente estudar, e eu acho que você não encontra mais pra vender, você tem que buscar em sebo, talvez na Amazon você encontre, ou em sebos também. Eu ia indicar o filme Dia D, do Steven Spielberg, esse agora que foi lançado, que tá nos cinemas. Aí eu pensei, poxa, vou indicar um filme que tá no cinema que todo mundo pode assistir, então eu vou indicar um livro também, pra fazer um equilíbrio aí das dicas, pra não ficar uma coisa assim muito... Esse filme, fui sem muitas expectativas, apesar do Steven Spielberg ser um diretor que eu gosto muito, é uma ficção científica, um pouco suspense, sobre alienígenas na Terra. E aí, o que é que
traz para mim de pano de fundo? O encontro da humanidade com a alteridade. Como é que a gente reage quando a gente encontra com o diferente? E ele tem vários outros panos de fundo. Por exemplo, quem controla a verdade? Quando a verdade é muito grande para ser administrada. Quem tem direito de saber? Qual é esse medo, esse mundo que tem um medo ainda muito grande da verdade? É uma sociedade ainda muito fragmentada, muito desconfiada, muito vulnerável. Como é que a gente consegue confiar nas instituições nessa era de pós-verdade? Até a Paula, que estuda essa questão de fake news, eu acho que é interessante. E eu acho que o alienígena do filme, claro que muitas pessoas vão assistir o filme pelo filme, porque a história é muito legal e muito bem contada, mas a gente também pode pensar, porque não adianta, eu sempre penso numa metáfora política, né? Esse alienígena, ele nunca é só um alienígena, ele é um espelho, né? Um espelho, no caso do filme ET, ele era um espelho de uma infância, de uma solidão, de uma possibilidade de afeto. E esse alienígena, na verdade, do filme Dia dele é outra coisa, né? Ele é aquilo que o poder, né, o Estado, as grandes corporações sabem, a população não sabe. Então, tem essas estruturas de segredo, tem essa questão da comunicação, e eu acho que tem um lado que me tocou muito, que é o maravilhamento que a gente tem, o encantamento, essa tensão, porque aquilo que dá medo, se a gente se abrir para conhecer, pode fascinar. Então, por um lado, pode assustar, mas também pode trazer para a gente uma maturidade que talvez a gente não soubesse que estava pronto para lidar. Eu não tô dando spoiler do filme, tô trazendo só meus sentimentos, mas eu acho que tem camadas bem legais, assim, é um entretenimento que traz, no final você sai com um sentimento bacana, né? E acho que para terminar esse nosso podcast hoje, fica aí a dica do Dia D. Amei o episódio, acho que a gente trouxe aí pontos bem interessantes, por isso que é legal uma conversa, né? Que aí você ouve o outro e pensa diferente, traz um ponto novo para reflexão. E já tô animada para nossa semana que vem, né? Que já eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que promete fortes emoções. Temos dicas excelentes. O Dia D tá na minha lista, sabe? Só que um adendo. Interessante como a gente voltou com essa coisa de alienígena, né? Tivemos Devoradores de Estrelas, também, que é um excelente filme. Nossa, gente, por favor, vejam Devoradores de Estrelas. Esse filme, sério, eu chorei no filme. Poxa, Sávia, você chorou no filme de ficção científica para o grande... Chorei, me tocou em partes muito interessantes e assistam. Eu comprei ele, acho que na Prime, né? Já tá na Prime, já saiu do cinema, mas pense num filme que vale a pena, viu, Vitor? Ainda bem que você indicou. Ah, excelente. E eu, assim, pensando, por que a gente voltou a falar de alienígena? Eu fico pensando, será que uma tentativa da gente, por meio da arte, de resgatar a humanidade, um pouco da nossa humanidade? Porque quando a gente, na relação com o outro diferente, é que às vezes a gente se reconhece como humano. Eu sei que tá muito... Não, mas é exatamente isso. Os dois filmes, o Devoradores de Estrelas e o Dia D, é sobre o que esse contato com o outro, com o diferente, fala sobre a humanidade. O alienígena, ele é uma metáfora. Como nos filmes de terror, que eu não gosto de filmes de terror, mas o monstro, né, e tal, ele é uma metáfora para os nossos medos mais primitivos. Então, eu acho que a gente pensar no alienígena como metáfora, mas, gente, se vocês não quiserem entrar nessa onda, nessa noia do Vitor e minha, dessa loucura das metáforas, assistam pelo filme. Só o filme em si é divertido, é legal, Devoradores de Estrela. O Dia D também vocês vão curtir, vale a pena. É isso, né, Paula? Tá, na minha Tem listinha muitos aqui. Eu episódios. assisti Burgônia recentemente e adorei. A personagem da Emma Stone que vem aqui tentar ajudar a humanidade, na verdade, ela que acaba adquirindo traços negativos da humanidade. Tenho certeza que Dia D e também Devorador de Estrelas deve ser muito bom. Gente, Burgonha pesadíssimo, tá? Só lembrando assim, não tá numa energia alegre, não, mas é uma energia mais reflexiva. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Podcast Fiel da Balança.